Esse ano de 2021, com essa pandemia aí que está acontecendo, me fez pensar e refletir muita coisa aqui. Muitas pessoas com depressão, o aumento de depressão, o aumento de pessoas com ansiedade, o aumento da ostentação, enquanto outras pessoas estão passando necessidade. Então, nesse vídeo, eu vim trazer aqui para vocês 3 conselhos que eu gostaria de ter ouvido quando eu tinha lá os meus 18 anos, que talvez pudesse ter me preparado para toda essa situação que a gente está passando agora. Fala família, tudo bom com vocês? Eu sou o Henrique, se você é novo ou nova nesse canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se já é um inscrito, tamo junto. Cuide do seu corpo. Quando a gente tá por volta lá entre os nossos 18, 25 anos, e geralmente a gente tem um porte mais magro, vou dizer assim, a gente não tem o costume de cuidar do nosso corpo, pensar no nosso corpo, né? A gente não tá nem aí pra isso, né? Não existe essa preocupação na nossa cabeça. Eu, pelo menos, por eu ter o porte magro, eu nunca dei atenção, nunca me preocupei com isso. Só que o tempo passa, né? E as coisas começam a vir, começam a acontecer. Por exemplo, algum tipo de esforço que você vai fazer a mais ali do cotidiano, do que o seu normal, você já fica cansado, você já começa a sentir umas dores em lugares que você já não sentia antes, fora entre outras doenças que acontecem com o decorrer do tempo, que isso é o comum do ser humano. A gente fica cansado mais rápido, começa a estralar aquelas partes do corpo que já não costumava estralar, aquele conhecido sedentarismo. Mas isso se dá ao fato de quando a gente é novão, a gente é mais molecão, a gente está preocupado em ganhar dinheiro, a gente está preocupado ali em conquistar o material, conquistar os bens. Por conta, né, dessa nossa cabeça, a gente acaba esquecendo mesmo, não dá nem atenção na verdade. Só que para poder conquistar essas coisas, a gente precisa dessa máquina estar perfeita, né? Em perfeitas condições de uso, né? A gente precisa estar de acordo com a nossa saúde, o nosso bem-estar. E o nosso corpo, ele é como se fosse um carro novo. No começo ali você pegou, é só você abastecer, fazer aquela manutenção básica, né? O básico mesmo, e você vai embora, você vai indo. Só que com o tempo, começa a aparecer outros tipos de problema, porque ele não foi projetado para durar a vida inteira, entendeu? É assim como o nosso corpo. No começo é ali, beleza, você mantém ali a manutenção básica dele, né? Só que com o tempo começa a vir as doenças, começam a vir certas dores, e o nosso corpo não foi projetado para durar a vida inteira, parça. Por isso que essa ideia de quando eu falo assim de cuidar do corpo, não quero dizer que é para você ir para um crossfit, que é para você correr uma maratona, que é para você entrar em algum tipo de luta, nada disso. Mas assim, o básico, você ter aquele cuidado básico do seu corpo, fazer exercícios que estão ao seu alcance, ele é acessível a você. Como assim? Por exemplo, você fazer uma caminhada de meia hora por dia que seja, ou até mesmo você descer alguns pontos antes do seu trampo, ou quando você estiver chegando em casa, você também descer alguns pontos antes, tá ligado? Da sua casa, então você já vai dar aquela caminhadinha ali no dia. Se você tiver acesso à escada, você pode subir e descer a escada, até mesmo brincar com seus filhos, se você tiver cachorro e passear com seu cachorro. Então assim, a gente tem várias ferramentas a nosso favor e a gente tem sim tempo que a gente pode realizar isso, mas por conta dessa correria aí, a gente acaba esquecendo e não se dá conta da importância que isso tem. Então assim, quando eu digo de fazer exercício, é aquele básico ali, o que tá ao seu alcance. Então começa a dar um pouquinho mais de atenção nesse ponto aí. E nós somos muito privilegiados, tá ligado? De ter recebido essa máquina pra poder viver essa experiência nesse plano existencial aqui, entendeu? E a gente não dá atenção devida. Eu mesmo, por exemplo, eu sempre fui magro, eu sempre tive esse porte mais magro assim, então eu não me dava conta disso. Mas o que acontecia? Eu comia muita besteira, entendeu? E assim, com o passar do tempo, quando eu comecei a me aprofundar mais assim na questão do minimalismo, eu comecei a descobrir realmente o que era essencial pra mim, o que importava pra mim, entendeu? E eu descobri que, cara, eu não preciso estar comendo isso, entendeu? Eu fui descobrindo realmente o que meu corpo precisa. Eu não tô falando que é pra você deixar de comer uma pizza, um lanche, uma lasanha, que seja nunca mais. Não, mas você começar a evitar
mas você começar a evitar isso, diminuir o máximo possível, entendeu? Então assim, o simples fato de eu começar a mastigar mais a comida, galera, uma coisa muito besta, muito simples, eu passei a mastigar muito mais a comida. Foi um processo que eu tive que ir me policiando ali aos poucos, é difícil, mas a diferença é muito grande, porque o nosso corpo, ele digere melhor todos os nutrientes que ele precisa, entendeu? E a gente acaba não engordando tanto. Nesse caso, você acaba perdendo medidas. Então começa a dar aquela atenção necessária. É necessária sim, galera, que o seu corpo precisa, entendeu? Às vezes você acha que você tá bem ali. Não, tô bem, tô magro, tô tranquilo. A falta de exercício, ela causa um estrago muito grande no longo do tempo, né? No decorrer do tempo. Então começa a dar essa atençãozinha aí, vê o que você pode já estar colocando em prática aí pra favorecer essa sua máquina aí que você recebeu, entendeu? E você precisa dessa máquina para realizar as suas coisas, conquistar as suas coisas. Aprenda a ligar o foda-se. Mano, a gente tem um hábito muito feio de ficar se preocupando com o que os outros estão pensando, com aquilo que a gente está fazendo, tá ligado? E muitas vezes, por conta disso, a gente acaba esquecendo do principal, do que é mais importante, que somos nós mesmos. E muitas vezes, quando a gente acaba se dando conta disso, a gente já tá tão preso naquele padrão, tá ligado? Que fica, mano, difícil pra caralho pra sair. Mas não é uma coisa impossível, entendeu? Se torna uma coisa difícil, pesada de fazer essa limpeza na nossa vida. Eu mesmo, por exemplo, eu tinha um bom trabalho, eu tinha um bom carro, eu tinha umas roupas da hora, tá ligado? Eu saía pra, tipo, comer direto fora. Só que tudo isso tinha um preço, tinha um custo. E qual era esse custo? Eram as minhas horas de vida, porque eu trabalhava ali, eu vendia o meu tempo de vida para poder estar custeando todo aquele padrão que eu tava levando. Só que aquilo não era para mim, não era para me agradar, era simplesmente para agradar os outros. Então quando eu comecei, tipo assim, realmente entender que tudo aquilo ali que eu tava vivendo, que eu tava tendo, que eu tava conquistando, o material não era pra mim, era simplesmente pra agradar os outros, porque meu vizinho aparecia com um carro novo, eu tinha que ter um carro legal, tá ligado? Algum camarada meu, tipo, porra, comprava uma roupa diferente da hora, assim, eu tinha que ter uma roupa da hora também, entendeu? Então, assim, eu ia me comparando com as pessoas ali, eu via as pessoas conquistando certas coisas, eu achava que eu tinha que ter aquilo também, entendeu? Mas no fundo, não era aquilo. Então, quando eu comecei a perceber isso, comecei a entender que realmente aquilo não era essencial pra mim, não era o necessário, eu não precisava daquilo pra ser feliz. Foi quando eu comecei a fazer uma limpeza, foi aí que eu virei a chavinha na minha cabeça. E a partir disso aí que eu comecei a realizar as minhas coisas, a ser mais feliz, entendeu? E o minimalismo, ele foi assim, um ponto que deu um boom enorme na minha cabeça, porque ele fez abrir a minha mente, expandir aquele meu horizonte, entendeu? Pra enxergar realmente o que era necessário pra mim, o que não era necessário, o que era supérfluo, entendeu? Que não ia me trazer tanta felicidade. E tem até uma frase que eu vi num vídeo recentemente, que eu falei, caraca, pra mim faz muito sentido, eu vou até compartilhar ela aqui com vocês, pra se de repente faz sentido pra vocês também, né? Vocês verem se faz sentido. Mas é assim, ó, se vocês soubessem a velocidade com que vão te esquecer quando você morrer, você vai parar de se preocupar na hora com o que os outros estão pensando sobre você e você vai começar a realizar as suas coisas, entendeu? Pra você ser mais feliz e buscar o que te faz feliz, o que te motiva. Então, começa a ligar esse foda-se aí, parça. Começa a ligar esse foda-se, vai ver sua vida, vai descobrir o que te motiva e te deixa feliz, pô. Assuma riscos e não tenha medo de falhar. Mano, eu já começo esse vídeo aqui falando pra vocês que você não sabe o que te espera do outro lado do medo. De repente você pode encontrar a pessoa dos seus sonhos, você pode ser muito bem sucedido naquele seu empreendimento que você tem vontade de fazer, ou então você pode de repente até criar alguma coisa nova, assim, inovar, ter alguma ideia que vai ser tão inovadora que muitas pessoas vão se beneficiar disso, entendeu? Então, olha só o que pode ter. Para e pensa aí, tenta refletir aí, as possibilidades são inúmeras, então pensa o que deve ter do outro lado do seu medo. Os bebês mesmo, eles não têm medo de falhar, porque eles caem e levantam até conseguir.
entendeu? Então assim, isso foi o que fez você chegar onde você está hoje, porque você caiu pra caramba, uma hora você conseguiu e você seguiu em frente. Mas a grande questão é, aonde foi que a gente se perdeu ali no meio dessa nossa jornada? Provavelmente por medo do julgamento das pessoas, por medo de falhar, por medo de tudo dar errado e você se sentir frustrado, entendeu? Mas lembra de uma coisa, coloca uma coisa na sua cabeça. O melhor falhador é aquele que tenta, porque uma hora ele vai acertar. E o pior falhador é aquele que nem ao menos quer tenta, não sai do lugar, fica ali parado. E quando vai ver, passou a sua vida inteira e você não fez nada. Por quê? Simplesmente por medo de ter arriscado. Eu mesmo, por exemplo, eu resolvi criar um canal no YouTube com 35 anos de idade. Vocês têm noção do que é isso? Se é uma criança que chega nos seus pais ali e fala: ai pai, ai mãe, eu vou fazer vídeo pro YouTube. Qual que é a resposta deles? Vai lá, filho, seja feliz, boa sorte, vai lá. Incentiva, porque para uma criança é normal. Agora, o que vocês acham que falaram quando eu compartilhei essa ideia? O que vocês acham? Comenta aqui pra mim. O que vocês acham que pensaram? Eu, com 35 anos de idade. Você tá entendendo? Então, assim, você não pode ter medo de arriscar. Você tem que tentar. Eu já fiz de tudo um pouco na minha vida. Vocês nem imaginam. Mas o primeiro contato que eu tive com uma câmera, uma filmadora, foi lá na minha adolescência. Eu devia ter meus 14, 15 anos, que era até dois amigos meus, o Thiago e o Bruno. Eles tinham uma filmadora e a gente fazia umas zoeiras lá, uns truques de mágica, uns efeitos com a câmera. E, cara, aquilo ali, tipo, o primeiro contato, a primeira vez que eu vi aquela câmera, que a gente fez uma besteira, uma coisa tão besta assim, mano, aquilo, tipo, explodiu de um jeito na minha cabeça que eu falei, mano, eu amei isso, quero fazer isso. Só que assim, como eu vinha de uma família mais humilde, assim, né, uma classe bem mais baixa, eu não tinha acesso a isso. Então, assim, quando eles se mudaram, a gente meio que perdeu um pouco um contato, né, porque eles se mudaram para outra cidade, mas aquilo ficou na minha cabeça ainda. Então, por conta de eu não ter mais contato, não ter condições de ter uma câmera filmadora, aquilo meio que se apagou, ficou escondido ali na minha mente, bem no inconsciente ali, tá ligado? E depois de muitos anos, quando os primeiros celulares começaram a vir com câmera, né, aquelas primeiras câmeras de VGA no celular, o primeiro celular que eu tive com câmera, qual que era a minha brisa? Era ficar fazendo vídeo da galera, tá ligado? Filmando o pessoal, filmando o rolê. Só que eu tive a infelicidade de a galera que eu andava ali, o pessoal que eu tava enturmado, eles não tinha essa mesma ideia que eu. Então era sempre aquilo, para de fazer isso aí, meu, mal nada a ver, tá ligado? Não força, não viaja. Então assim, eu cresci na minha cabeça de que aquilo era uma coisa errada. Eu não era a pessoa certa para aquilo, entendeu? Eu não podia fazer aquilo. E olha pra você ver como que é foda essas coisas assim que, tipo, vai ser implantado na nossa cabeça. E são milhares de coisas que, desde do nosso nascer, quando a gente nasce, a gente já é ali alimentado com vários paradigmas, né? Com coisas, com o que é o certo, com o que é o errado. Então, eu fiquei com isso na minha cabeça e pra mim foi difícil. E pra vocês verem, eu realmente descobri que eu amava, que eu queria viver disso, cara, em 2020, com 35 anos de idade, em plena pandemia, tá ligado? Mas assim, foi todo um processo para eu chegar até esse ponto, não é fácil. Então assim, provavelmente você deve ter aquela coisinha ali no seu subconsciente que você realmente sonha poder fazer, ou de repente até viver daquilo, entendeu? Não foi um processo fácil assim tão rápido, mas volto até a dizer que o minimalismo, ele me ajudou a ir afunilando e fazendo essa filtragem para separar coisas assim que não eram essenciais para mim e o que realmente era essencial para mim, né? Para eu descobrir o que me motivava, o que me fazia feliz, entendeu? Então foi todo isso, esse processo que fez eu chegar, e o que eu sempre falo aqui nos vídeos para vocês. O minimalismo, ele pode abrir a sua cabeça de um jeito que vocês não fazem nem ideia, galera. A gente tá começando a postar vários vídeos aqui sobre minimalismo. Tem muitos outros conteúdos muito foda no YouTube também. Então, assim, eu aconselho para que vocês
pesquise, vão um pouco mais atrás, se aprofundar um pouco mais nisso. Então lembre-se, coloca na sua cabeça que tudo tem seu tempo e nunca é tarde, galera, nunca é tarde. Acho que a pior coisa da vida é você chegar ali no seu leito de morte já, velho, isso a gente não sabe ainda, né? Mas você se sentir frustrado por coisas que você vai parar pra pensar, porra, eu podia ter realizado tanta coisa, mano, mas eu deixei de fazer porque por causa disso, por causa daquilo. Então, assim, um conselho bom que eu dou pra vocês, procurem ter contatos com pessoas mais velhas, pessoas idosas. De repente, assim, seu avô, a sua avó, se vocês ainda tiverem seus avós vivos, entendeu? Algum tio, alguma tia que seja bem mais velho, numa oportunidade que vocês tiverem de sentar para poder conversar com eles, pergunta assim, o que eles teriam feito de diferente na vida deles? O que eles se arrependem de não terem feito? E vocês vão ver, cara, que, tipo assim, é as coisas mais inusitadas que vocês podem imaginar, entendeu? Às vezes a gente fica achando que aquela nossa vontade, aquele nosso sonho é uma besteira, é uma coisa boba, mas não é. Se você for perguntar para uma pessoa muito mais velha, um vô ou uma avó, vocês vão ver que eles tinham as mesmas vontades, os mesmos desejos que vocês e o que são os mesmos das crianças, entendeu? Então, assim, a gente tem que sempre sonhar como uma criança. Continue sonhando como uma criança. Tenta buscar lá no fundo, assim, o seu eu interior, sua criança lá, para você relembrar o que te motiva, o que te faz feliz. Ó, um exemplo muito besta que eu vou passar aqui agora para vocês, rapidinho. Tenta pensar quando vocês eram mais novos. Aquela primeira pessoa que você beijou, aquele primeiro menino que você beijou, aquela primeira menina que você beijou, entendeu? Se você é casado ou não com essa pessoa, mas para e tenta ver aí, resgata aí na sua memória aí, tipo, como que era, como que foi a sensação? Você viu aquela pessoinha lá, você, porra, nossa, porra, essa pessoa é uma gatinha. Eu vou até dar um exemplo aqui da Thaís, ela tá até no quarto, ela vai dar risada aqui. Quando eu conheci ela, eu vi aquela menininha ali, eu falei, nossa, mano, mó gatinha, puta, gostei dessa mina. Então, assim, automaticamente desperta aquele desejo na gente. Nosso cérebro põe a nossa cabeça pra funcionar e a gente arrisca ali sem ter medo. Claro que, assim, algumas vezes pode ter situações, ocasiões que não vai dar certo, mas quando você quer muito aquilo, você tenta, você faz de tudo pra você conseguir. Então, assim, hoje nós já estamos juntos há 13 anos. Hoje nós somos casados, moramos juntos, entendeu? E assim, esses dias eu me peguei pensando nisso. Eu falei, caraca, velho, eu tava querendo fazer uma coisa e eu tava meio relutante com isso, com medo. E eu consegui parar pra pensar, eu falei, caraca, mano, eu lembro quando eu conheci a Thaís, tá ligado? Tipo, velho, eu fiz de tudo. E a Thaís me deu vários foras, velho, até eu conseguir ficar com ela, olha só. Olha ela ali, ó. Entendeu? Resgata isso na sua memória. Tenta lembrar uma coisa assim que você, quando você era mais novo, que você queria muito e que você conseguiu. Qual foi o processo? Qual foi aquela jornada? Entendeu? Quais foram as atitudes que você tomou? Quais foram as frustrações que vocês tiveram? Então tenta fazer esse resgate aí no fundo da sua memória para você começar a entender um pouco, você fazer essa reflexão aí de quais foram as atitudes que vocês tomaram, entendeu? O que você tanto focou, o que você tanto queria, quais foram as frustrações que vocês tiveram. Então, isso ajuda você fazer ali todo um mapeamento, né? De como você pode perder esse medo de arriscar as coisas, né? De sonhar, voltar a sonhar mais como antes. E eu novamente digo aqui pra vocês que o minimalismo, ele é um portal, na verdade, né? Porque ele abre um mundo assim que a gente desconhece, mas quando você se aprofunda nisso, cara, parece que você tá em outras dimensões, tá ligado? Em outras realidades, porque assim, o quanto a gente sabe o que nos faz feliz, mas de alguma forma a gente mantém aquilo trancado dentro da nossa cabeça e a gente acaba seguindo esse padrão, né? A gente fica nessa roda da sociedade, que é esse padrão que as pessoas impõem que você tenha que fazer ou tenha que realizar. Então, começa a fazer essa filtragem aí na sua cabeça, beleza? Bom, família, é isso aí. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Espero de coração que vocês consigam tirar uma experiência muito boa de tudo isso e que vocês realmente consigam
viver essa experiência, experienciar tudo isso, conseguir chegar nesse ponto, nessas conclusões e fazer essa limpeza aí na vida de vocês, tá? Deixa aquele likezinho para fortalecer a gente e nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço, fui!